Você é Team Conrad ou Team Jeremiah? Porque hoje eu vou falar uma coisa que pode deixar metade do fandom furioso. A Belle nunca amou os dois da mesma forma. E eu vou te falar o porquê. Então fica até o final para você saber se eu sou Team Conrad ou Team Jeremiah e por quê. E comenta aqui qual Team você é. E já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. E hoje a gente vai colocar os dois na balança. Quem ama mais a Belle, quem está preparado para ficar com ela, e descobrir aqui nos comentários qual fandom tem mais força, o Team Conrad ou o Team Jeremiah, e por quê? Vamos começar falando um pouquinho do Conrad. A Belle sempre amou o Conrad, a gente vê isso na série, tanto nos livros, que ele é o amor de infância dela, o primeiro amor. E assim, ela passou anos apaixonada por ele e pra ela, ele não era apenas um garoto que ela estava apaixonada. Pra Belle, ela deixa bem claro que o Conrad era o verão, o Conrad ele era o sol. A Belle sempre falou dele e viu ele dessa maneira. Tem até algumas referenciazinhas na série em que quando o Conrad aparece e a Belle, eles são todos iluminados, assim. E pra ela, o Conrad representa a memória, a infância deles, o primeiro amor, toda aquela emoção. Mas será que só porque ela idealizou o Conrad a vida inteira, ele é o amor certo para ela? Conrad claramente ama a Belle, por mais que seja difícil de perceber ali, dá para entender tudo que a Belle tem de dúvida com o Conrad, porque ele demonstra bem pouco, mas em pequenos atos a gente sempre vê desde pequeno ele cuidando da Belle de um jeito extraordinário. Mas será que amar significa que você vai conseguir dar um relacionamento saudável para a pessoa? É isso que a gente vai analisar. Mas o maior problema do Conrad é que ele sente muito, mas fala muito pouco. A gente vê ali que na primeira temporada ele tá com várias coisas internas segurando pra si mesmo e talvez para proteger as outras pessoas ele acaba não falando. Só que ele esquece que isso pode acabar machucando as outras pessoas, tanto que a gente vê que na primeira temporada ali ele acaba machucando totalmente a Belle. O que, assim, para os fãs do Conrad, faz parecer que ele é um personagem muito complexo. Ele não é frio porque ele sente muito, ele só não sabe se expressar da maneira correta. Mas, para os fãs do Jeremiah, isso é apenas uma desculpa para sempre escolher o time Conrad. Mas assim, gente, se levar em consideração que o Conrad ainda era um adolescente na primeira temporada e a Belle também, os sentimentos deles era totalmente confuso. Tanto o Jeremiah também, a gente vê ali no começo da série que antes dele se declarar pra Belle, ele tava ali saindo com várias pessoas, ele tinha uma fama de galinha, a Belle mesmo chama ele de galinha muitas vezes, mas é porque ele era um adolescente e tava vivendo a fase adolescente dele. Então, assim, todos eram adolescentes, eu acho que a gente tem que colocar isso um pouco na balança também. Mas agora vem uma pergunta extremamente importante. Você preferiria ficar com uma pessoa que sente tudo intensamente, mas não consegue demonstrar e nem falar? Ou você prefere ficar com uma pessoa intensa que consegue falar tudo na mesma hora, mas que demonstra claramente que quer ficar com você? O único fato é que demonstrar claramente que quer ficar com você não significa que essa pessoa não vai te machucar nunca. E é o que a gente vê acontecendo ali com o Jer e a Belle. Do mesmo jeito que o Conrad machuca ela, a gente tem que ver que o Jeremiah também machuca. Agora, vamos para a verdade sobre o Jeremiah. O Jeremiah, ele é muito mais fácil de se apaixonar, né, gente? Ele é muito mais fácil. Ele demonstra quando ele tá feliz, ele consegue falar quando ele tá com ciúme, quando ele tá irritado. Mas o Jeremiah, ele é muito impulsivo também. E isso acaba machucando a Belle. Nas primeiras temporadas ali, a gente vê que o Jeremiah, ele deixou claro que ele amava a Belle, ele se declarou pra ela. Ele tentou ali mudar a forma dele de viver por ela, ele faz ela se sentir desejada, faz ela se sentir amada, mas será que se sentir amada realmente faz você querer ficar com a pessoa mais do que uma relação complicada, que nem a que ela tem com o Conrad? E para muitas pessoas, o que o Jeremiah faz, como ele faz a Belle se sentir, vale muito mais a pena do que amar alguém profundamente, mas que é complicada. Porque o que adianta você amar alguém que é complicado, mas que te faz sentir sozinho dentro do relacionamento, que a gente conseguiu ver em vários momentos que o Conrad deixava a Belle ali bem confusa. Mas assim, existe um argumento que diz o porquê o Jeremiah não é a melhor escolha. E não precisa ficar brava comigo, os meninos que é Team Jeremiah. Eu vou explicar. Mas assim, será que o Jeremiah é a melhor escolha? Ser mais comunicativo e conseguir resolver as coisas de formas mais simples não significa que ele também não tenha problemas. A gente consegue ver ali durante o relacionamento deles que o Jerry tem muitos ciúmes
ele também é muito impulsivo e isso acaba machucando a Belle em alguns momentos. Então, assim, falar que o Jeremiah é melhor porque ele nunca machucou a Belle não seria totalmente verdade, principalmente nessa terceira temporada. O caso lá da história que ele foi pra Cabo e ficou com outra menina, mas muita gente vem falar que isso daí foi só uma confusão porque ele terminou com ela antes de ir. Mas, na minha opinião, ele arrumou uma briga com ela antes de ir, terminou com ela, deixou ela lá sozinha no quarto e saiu, foi pra Cabo, viveu a vida dele lá, né? Ficou com outra menina, voltou como se nada tivesse acontecido, não contou pra Belle. E depois a Belle descobriu no banheiro de uma festa, quando a menina tava lá se gabando por ter ficado com ele. Tipo assim, gente, eu amo Jeremiah e eu fui as 2 primeiras temporadas Team Jeremiah. Porque assim, ele é muito mais fácil de entender, o Conrad estava muito complicado, ele estava lidando com aquela situação do pai trair a mãe dele tá doente, ele estava colocando muita coisa contra si. O Jer também estava passando, mas o Jer não sabia, né, da traição do pai com a mãe dele que estava doente. Mas, tipo assim, não dá pra falar que o Jeremiah não errou nesse quesito, né? Ai, mas eles estavam largados. Gente, ele terminou com ela pra ir viajar, depois voltou como se nada tivesse acontecido e não contou. Eu acho que, assim, seria muito mais honesto se depois da viagem de Cabo, ele tivesse voltado e contado pra ela que tinha ficado com outra pessoa na viagem. Seria muito mais honesto. Mas ele agiu como se nada tivesse acontecido e continuou a vida dele, entendeu? Mas agora, gente, também vem a minha opinião em relação à Belle. Porque, tipo assim, a Belle, ela sempre idealizou o Conrad. Mas será que aquilo era o que ela queria para a vida dela? Porque a gente sabe que a Belle cresceu ouvindo que ela iria se casar com um dos irmãos Fisher. E ela sempre quis muito que fosse o Conrad desde pequenininha ali. Mas será que aquilo não foi implantado na cabeça dela? Porque uma criança ouvindo isso a vida inteira não consegue ver as outras oportunidades. Que nem quando ela apareceu lá com o Cam Cameron, né? Que era uma boa opção, o cara era muito fofinho. E ela mesmo assim acabou machucando ele ali. Mas, tipo, será que em vez da Belle tentar escolher entre o Conrad ou o Jeremiah, ela não deveria realmente ter ficado sozinha? Porque a gente viu que a Belle, ela tentou ali, depois que ela foi para Paris, descobrir quem ela era. Eu achei a atitude dela certíssima. O fato de, depois de toda aquela confusão do Conrad ter se declarado para ela antes do casamento, a briga com o Jer ter descobrido a carta da mãe dele apoiando Conrad com a Belle, né? Depois daquilo, ela simplesmente largou tudo, foi pra Paris viver a vida dela, ficou uns meses lá. Eu queria ter acompanhado mais a parte que a Belle foi pra Paris, porque parece que foi como ela descobriu quem ela era. Só achei meio errado a Belle não ter começado a fazer uma terapia também, porque na verdade os 3 precisavam, né? Terapia, 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 terapia. O Conrad, ele começou a fazer uma terapia ali na terceira temporada, coisa que ele devia estar fazendo desde a primeira, né? Porque ele era muito complicado. O Jer deveria ter feito uma terapia após o falecimento da mãe dele ali. As coisas começaram a correr de forma bem diferente, bem complicada. E a Belle com certeza devia fazer uma terapia, né, gente? Porque ninguém pega um irmão, pega o outro e fica alternando entre eles e colocando outras pessoas no meio da relação, como o Cam e aquele outro lá que é o francês, que não é francês, é espanhol. E ainda tem aquela opinião, né? Muita gente acha que o problema não é nem o Jeremiah, nem o Conrad, é a Belle. Comenta aí o que vocês acham, porque eu amo a Belle também. Então, assim, a gente vai falar do Team Conrad e do Team Jeremiah, mas por mim eu mandaria os 3 pra terapia. A gente viu que a Belle, ela cresceu, ela mudou, ela se apaixonou, ela se decepcionou, né? Mas talvez o Conrad e o Jeremiah signifiquem coisas diferentes e fases diferentes da vida dela. O Conrad, para ela, representa o amor, a nostalgia, tudo que ela desejou e quis por tanto tempo. E o Jeremiah representa a facilidade, a leveza, como é fácil resolver, como é fácil estar feliz quando tá com ele. Porque o Jeremiah, ele resolve as coisas de forma muito simples, muito mais alegre. Ele é despojado, é muito fácil gostar do Jer, né, gente? Ele é um fofo. Mas assim, no meu ponto de vista, existem os 2 lados ali, eu consigo enxergar os 2 lados. O ponto de que amar o Jeremiah é muito mais fácil e às vezes a gente não tá querendo confusão pra nossa cabeça, às vezes a confusão
que o Conrad traz pra gente não é tão saudável pra gente, né? Desejar aquilo, toda aquela confusão que ele vive, não faz bem. Mas talvez querer a pessoa mais fácil não seja significar amar essa pessoa de verdade. A gente sabe que a Belly, ela ama muito o Jeremiah, mas que ela não ama igual ela ama o Conrad. Eu vejo ali mais um amor da Belly, como um amor de amizade, um amor de irmandade, alguma coisa assim. Porque, tipo assim, o Jeremiah sempre foi o melhor amigo dela. O Jeremiah é muito bonito, é muito fácil de conviver, é muito engraçado, é muito atraente, faz ela se sentir muito bem consigo mesma. Mas o Conrad, ele é complexo, ele é difícil, você tem que lutar pra querer estar com ele. Às vezes você não quer lutar tanto assim pra estar do lado de alguém, mas será que isso seria justo com o Jeremiah? Porque assim, eu entendo ali aquele triângulo como se o Jeremiah tivesse entrado numa canoa que já tava pesando para um lado, sabe? Por a Belly sempre amar o Conrad e o Conrad sempre amar a Belly, o Jeremiah entrou ali no barco e ficou essa canoa ali pesando para um dos lados, mas a Belly nunca deixou de olhar pro Conrad. Será que isso é justo com o Jeremiah? Será que ele não merece alguém que realmente ame ele da maneira que ele é e que não vai ficar com ele desejando estar com o irmão dele, como a gente já viu várias cenas em que a Belly tá com ele, tá pensando no irmão, ou quando tá com ele, parece que o Jer some da vista da Belly e só tem o Conrad no local? Porque assim, gente, durante as 2 primeiras temporadas eu era Team Jeremiah, mas agora eu vou revelar pra vocês, eu sou Team Conrad e vou explicar o porquê. Na minha opinião, o Jeremiah, como ele entrou ali na canoa já pesando pro lado do Conrad, sempre foi o Conrad, por mais que eu acho que a Belly devia se conhecer mais pra depois tomar uma decisão, né? Eu amo o Jeremiah, entendeu? Eu acho que ele é uma pessoa super boa, uma pessoa legal de conviver. Eu acho que ele faria, sim, muito bem pra Belly, só que se ele não tivesse a competição que ele cria na mente dele contra o Conrad, de tentar sempre estar com a Belly pra atacar o Conrad. Fica provocando ele, beijando ela na frente do irmão, sabendo da história que os dois têm. A Belly nem fica confortável com essas situações, ter chamado ele para ser padrinho de casamento, fora a decisão de pedir ela em casamento logo depois dela descobrir a traição ali. Eu confesso que o fato ali da traição, que muitas pessoas acham que não é traição e tá tudo bem, vai da opinião pessoal de cada um, me gongou um pouco. Eu acho que traição não tem perdão, mas assim, o fato de que ele tá sempre querendo competir, pra mim, eu enxergo, depois da 3ª temporada ali, eu consegui ver que parece que o Jeremiah trata a Belly como um troféu pra vencer do Conrad. Ele sempre tá querendo ali vencer do Conrad porque ele se acha muito inferior, coisa que a gente sabe que não é verdade. O Jeremiah é um cara incrível e merece uma pessoa que realmente ame ele de verdade, sem ter outra pessoa no meio do caminho ali. Mas assim, ali no final teve o envolvimento dele com a Denise, não deu pra gente ver muito como é o relacionamento, mas eu até que shippo a Denise com o Jer, gente. Eu confesso que eu gostei um pouquinho. E agora vamos falar um pouquinho do porquê o Team Conrad, por que eu mudei de ideia do Team Jeremiah pro Team Conrad. Na 3ª temporada, o Conrad ele teve uma evolução muito boa. Ele realmente foi pra terapia, ele tentou se tratar, coisa que os 3 deveriam estar fazendo, né? A Belly e o Jer também deveriam ir pra uma terapia antes de tomar qualquer decisão. Mas o Conrad ele vai pra terapia e ele ainda tem aquela cena lá que a Belly já tá em Paris, que os dois estão ali conversando e ele fala que já tentou mudar tudo dentro dele, mas a única coisa que não muda é que ele ama a Belly. E dá pra entender também aquela cena do porquê a Belly tá com tanto medo de voltar pra ele, de voltar a se entregar, porque o Conrad ele é muito complexo. Ele já falou que queria ela, depois mudou de opinião e virou toda aquela bola de neve, tudo que ele fez ela passar. Eu achei meio sacanagem também a parte do Conrad ter esquecido as flores e não ter querido ir no baile, estragou o dia da garota, não precisava disso. Mas a gente conseguiu ver uma evolução e um amadurecimento muito bom no Conrad na 3ª temporada. Então por isso que eu comecei a ver ali que talvez ele fosse realmente a escolha certa para Belly. Ou ele ou a Belly ficaria sozinha, era uma das opções ali que passava pela minha cabeça, mas com certeza o Team Conrad ganhou meu coração depois de reassistir a série e ver a 3ª temporada também. A parte de Paris foi ótima, mas aquele cabelinho curto deixou ela muito poderosa, mas eu amava o cabelo longo. Então eu não entendo porque toda a série ali, a personagem quando quer buscar conhecimento vai lá e deixa um cotoco de cabelo. Mas assim, agora eu quero saber a sua opinião. Vocês são time Conrad ou time Jeremiah? Comenta aqui embaixo, mas não comenta só Team Conrad ou Team Jeremiah não, gente. Coloca o porquê você escolheria um ou outro. Ou se vocês também são time Belly, fica sozinha e todos os 3 pra terapia, comenta aqui.
E foi isso, pessoal. Team Conrad, Team Jeremiah, Team Belly sozinha. A série é incrível, é maravilhosa, os livros são perfeitos e agora a gente tá na expectativa pra ver o filme, né, de O Verão que Mudou Minha Vida, que vai mudar toda a história ali, vai trazer pra gente a outra perspectiva do pós o final da terceira temporada. Eu tô muito ansiosa, quero ver tudo e vim aqui falar com vocês o que eu achei do filme também. Mas e aí, pessoal, gostaram do vídeo? Comenta aqui qual time você é, se inscreve no canal e curte para dar aquela força. Até o próximo vídeo, tchau!